Glória a Deus, que maravilha poder estar junto com você nesse tempo abençoado, numa matéria maravilhosa, que coisa boa, história da igreja. Eita, a gente tem muita coisa para trabalhar, nós temos muita coisa boa para nós estudarmos nesse tempo, nesta nossa videoaula muito abençoada. Eu sou Cristiano Arcoverde, sou professor de História da Igreja e tenho graduação nessa área também desde 2001. E é muito bom poder, junto com você nesse tempo, trabalhar essa disciplina e a gente desenvolver aspectos importantes no contexto da história da igreja. Às vezes as pessoas ficam pensando assim: ah, meu Deus do céu, eu vou trabalhar a história da igreja. É uma matéria cansativa, é uma matéria que eu vou ficar tendo que decorar muita coisa, eu vou ter que ficar muito preocupado em relação a essa questão de nomes, de datas. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, certamente nós teremos uma experiência nestas aulas, um passeio. Eu gosto de dizer que nós vamos dar um passeio na nossa própria história. E eu gosto muito de expressar a minha alegria quando eu trabalho essa disciplina. Por quê? Porque quando nós sabemos, conhecemos a nossa história, a história da nossa caminhada cristã, a história da igreja, nós somos igreja, nós somos povo de Deus, nós somos a igreja bendita do Senhor. E quando entendemos o nosso contexto de ser igreja, nós verdadeiramente vamos estar mais fortalecidos na nossa identidade cristã. Então, o objetivo dessa disciplina é exatamente para que nós possamos, fortalecidos na nossa identidade cristã, trabalharmos os aspectos de defesa da fé, nós possamos trabalhar dentro de uma base mais consciente, mais sólida, dentro do contexto da nossa prática diária. Por que não diária? Sim, diária sim. Por quê? Porque se entendemos a história, entendemos a nossa caminhada cristã, vamos poder estar mais fortalecidos na presença do Senhor. E eu quero que você fique atento aos detalhes, São muitos nomes, são muitas informações, mas para mim é muito importante que você compreenda o processo. Que processo é esse, professor? Que processo é esse que o senhor está dizendo? O passo a passo da história. Eu não quero que você fique preocupado em decorar todas as datas, mas para mim é muito interessante que você entenda que cada situação, cada ação vem uma reação, muitas vezes, dentro do contexto da história também. E aí nós vamos trabalhar tudo isso ao longo dessa disciplina que só está começando e a gente vai ter momentos maravilhosos e abençoados, e assim eu desejo de todo o coração na presença do Senhor. Então, eu queria compartilhar e começar compartilhando com você uma frase do historiador, Gilberto Cotrim, que diz assim: o ser humano precisa refletir historicamente sobre os caminhos por onde andou, para que possa participar ativamente nos passos da caminhada e influir conscientemente sobre os rumos a serem percorridos. É interessante porque essa frase, e a nossa primeira aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a introdução aos estudos históricos, demonstrando para mim, para você, para todos nós, como é importante entendermos e nos debruçarmos sobre o nosso contexto da história, sobre a nossa caminhada como igreja, como povo de Deus. E aí vem essa frase inicial, e eu queria destacar 3 pontos para você nesse momento inicial, que é refletir historicamente. Todo ser humano precisa fazer uma reflexão histórica. E é por isso que eu digo, nós não vamos trabalhar aquela coisa de... muita gente usa até esse termo. Aqui no Brasil mesmo, muitas pessoas usam o termo decoreba, essa é uma matéria decoreba, eu preciso ficar decorando cada coisinha. Não, quando nós começamos a entender e a observarmos dentro de uma reflexão histórica, nós vamos perceber como é interessante e como isso vai abrir para nós um leque de oportunidades maravilhosas, e isso é muito interessante. Então, essa reflexão histórica, ela precisa acontecer.
As situações acontecem, os fatos acontecem. Detalhe importante: os fatos históricos, eles são únicos. Eles têm um tempo específico, eles têm uma ocasião específica, eles têm personagens específicos e eles não voltam. Você pode ter até algo que possa parecer, algo muito parecido, mas não é o mesmo tempo, não é o mesmo personagem muitas vezes, e então se torna aquele fato único. E é importante a gente parar para pensar um pouquinho sobre isso. Dentro dessa perspectiva da reflexão histórica, eu gosto de trazer alguns exemplos de vivência, né, da nossa vida pessoal, porque cada um de nós temos uma história. Você tem uma história pessoal, você tem uma trajetória, você tem uma caminhada. E aí é importante você atentar para esses detalhes em relação à sua caminhada, à nossa caminhada. Por exemplo, uma situação, um fato que aconteceu na sua vida, você para pensar um pouco sobre isso e você diz assim: a partir de hoje eu não vou agir mais assim não. Por quê? Porque aquela experiência me trouxe uma reflexão. E a partir dessa reflexão, aí onde vem um outro ponto que eu queria destacar para você. A participação ativa. É interessante porque, eu vou dar um exemplo, você muitas vezes já teve experiência, só uma pergunta para você aqui, querido aluno. Você já teve experiência de emprestar dinheiro a alguém, por exemplo? Graças a Deus, né? Você teve a experiência de emprestar dinheiro a alguém? Eu queria saber de você. Você, quando emprestou dinheiro a alguém, você recebeu esse dinheiro? Eu normalmente faço essas perguntas também nas aulas presenciais e é interessante como uma grande parte das pessoas que levantam a mão, que dizem que recebeu dinheiro, que emprestou dinheiro, uma grande parte disse assim: eu já passei pela experiência de não ter recebido. E aí eu pergunto outra coisa. E a pergunta que eu faço para você é: se você não recebeu, se aquela pessoa vem te pedir dinheiro novamente, o que é que você faz? Você para, você reavalia a situação, e muitos alunos no presencial, e eu acredito que você está aí, tem a sua opinião sobre isso, mas muitos alunos no presencial dizem assim: eu não emprestaria novamente. Né? É uma decisão, é uma escolha. E aí, veja que interessante, um fato, uma situação, uma circunstância que trouxe uma reflexão e que trouxe o quê? Uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Da mesma forma, quando nós entendemos a história da igreja, nós vamos parar a pensar e a refletir sobre esses passos da caminhada, vai fazer com que eu e você, nós possamos ter uma participação e uma consciência plena, através dessa reflexão histórica, a gente possa participar ativamente, a gente possa ter uma atitude diferente dentro desse aspecto. E aí, a partir disso, uma influência consciente. E olha, quando nós falamos, dentro desse contexto da frase do Gilberto Coutrin, em relação à influência consciente, vem um detalhe muito importante que eu queria que você atentasse. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 12, que nós precisamos apresentar diante de Deus o nosso culto racional. E é bem interessante, porque tem muitas pessoas que ficam, né, que acham, né, meu Deus, culto racional, o que é isso? Seria o culto da razão. Mas como é que a gente pode trabalhar isso, principalmente numa matéria dessa, que a gente vai observar aspectos, inclusive científicos? E é o culto da razão? Como é que é isso? Não, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Eu entendo que o apóstolo Paulo estava deixando bem claro que nós precisamos oferecer a Deus o nosso culto racional. Em que sentido? Exatamente no aspecto da consciência do nosso culto diante de Deus. Ter a consciência de quem nós somos diante do Senhor. Sabe que tem pessoas que muitas vezes estão nas igrejas, estão levantando as mãos, mas não tem nem ideia, não tem nem na sua cabeça, não passa nem o pensamento de por que eu estou fazendo isso. Por que eu sou cristão? E às vezes, diante de questionamentos, né, às vezes pessoas perguntam: mas por que você é cristão protestante? Por que você não é um cristão católico, por exemplo? Ou por que você não é... Então, às vezes as pessoas ficam sem saber
E o fato de não conhecer a história vai deixar muitas vezes as pessoas dentro de um processo ou vivenciando um processo um pouco complicado. Por quê? Porque não vai ter consciência daquilo que está se fazendo. E Deus, Ele quando nos estabeleceu, quando Ele nos criou, Ele fez com que nós estivéssemos plenos diante dEle. E por meio de Jesus nós fomos restaurados essa plenitude. E olha, nós podemos viver uma vida consciente, amado. Viver uma vida cristã consciente. E por que eu sou, por exemplo, cristão evangélico, ou como alguns gostam de colocar, protestante? Às vezes as pessoas perguntam, mas vocês fazem parte de um grupo de pessoas que são rebeldes? E aí quando não se conhece, quando não se sabe, quando não se tem consciência da história, do que fez com que a igreja tivesse e experimentasse essas situações de divisões que aconteceram, mas quando não se tem consciência do porquê disso ter acontecido, as pessoas ficam sem saber responder, porque elas são cristãs protestantes, por exemplo. E nessa disciplina, nós vamos ter a oportunidade, nesse passeio da história, nós vamos ter a oportunidade de quê? De poder entender e agir conscientemente. E é por isso que essa primeira matéria, essa primeira aula, nós vamos ter nesse bloco de aula um contexto de introdução aos estudos históricos. Por quê? Porque nós precisamos estar despertados a entender a importância desse estudo. Eu e você, nós quando entendemos a nossa história, nós ficamos mais firmados, mais conscientes. Então, o ser humano precisa de fato fazer essa reflexão histórica sobre os caminhos por onde andou. Então a história está relacionada a quê? Está relacionada ao passado. Sim, claro, está relacionada ao passado, mas não apenas ao passado. É interessante que a história ela é muito mais presente, porque o passado ele interfere muitas vezes no presente. De que modo? Situações que aconteceram lá atrás, elas estão interferindo hoje. Porque hoje, vou dar um exemplo, se nós observarmos geopolítica dos continentes, porque hoje os continentes estão divididos da forma que eles estão, politicamente, porque hoje acontece no mundo, isso é um panorama geral que eu estou trazendo para você, porque tem processos históricos que vão sendo norteadores. É interessante. Agora, esse estudo e essa consciência dentro do aspecto da história é para que esse passado que está muitas vezes influenciando no presente, nós possamos refletir sobre esse passado e, a partir disso, ter uma participação ativa e uma participação e uma influência consciente. Para quê? E aí onde é que é maravilhoso entender história, estudar história. Para quê? Para que a gente não repita os mesmos erros do passado. Para que o nosso presente possa ser hoje a oportunidade, e hoje você está fazendo, entenda, você está vivenciando na sua vida pessoal um momento histórico, sim, da sua vida pessoal. Nós estamos começando hoje uma vivência dentro de um aprofundamento, dentro de um contexto histórico, científico, na sua caminhada, e isso vai marcar, isso vai impactar a sua caminhada, e essa é a minha expectativa. E aí, dentro disso tudo, o que é que nós temos? Essa caminhada influindo no presente. Para quê? Para que nós possamos ter um futuro diferente, um futuro bem melhor. E essa é a vontade de Deus para nós. Então, não desmereça o estudo da história. Não ache que, não, isso é uma coisa do passado. Como eu disse para você, uma coisa do passado, mas que influencia muitas vezes no presente. E às vezes tem gente que o passado está tão presente que isso é algo que vai mexer extremamente com a sua trajetória. Então, atenta para esse contexto também. Queria compartilhar com você, só para te dar uma base bíblica nesse aspecto. A Bíblia diz lá em Jeremias, e nós estamos entendendo a importância da historiografia bíblica agora para os cristãos, para nós, filhos de Deus. Em Jeremias capítulo 31, verso de número 21, eu gosto demais desse verso, desse texto que diz assim: põe-te, Marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Olha que interessante.
é um texto bíblico que está balizando todo esse contexto da introdução aos estudos históricos para nós. O que é que ele está dizendo? Presta atenção, finca marcos, põe postes. Sabe o que é isso? Fatos. Coloca base. Entenda que todo o nosso processo de caminhada histórica, isso vai servir, como eu te disse, se aquele exemplo que eu dei em relação a você ter emprestado a alguém, aquilo se tornou um fato, você prestou atenção sobre aquilo, sobre a sua vida pessoal. Claro que não é um fato histórico mundial, não é, é uma questão pessoal. Mas olha que interessante, ele diz, finca marcos e coloca postes que te guiem. Ou seja, a experiência do passado vai te ajudar. Ah, pastor, mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Claro, amado, eu não estou tirando, e nem a Bíblia tira o mérito disso, não. Mas entenda que o entender a história vai trazer para nós uma observação de elementos que vão somar para quê? Para uma decisão adequada. Então nós vamos ser guiados sim, a cada passo, a cada momento da nossa vida nós vamos ser guiados pelo Espírito. Mas dá para perceber que existem situações, experiências vividas dentro do aspecto histórico, que eles vão servir para que a gente possa olhar e dizer assim, não faço mais isso. Não entro mais numa situação dessa. Está dando para entender? Dentro de um contexto bíblico, nós podemos atentar. Olha o que ele diz. Põe marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Dá para perceber como é importante? Será que tem importância de a gente estudar a historiografia bíblica? Certamente. É muito importante para todos nós. E aí, eu agora convido você a abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de Romanos, no capítulo de número 14. Romanos 14, a Bíblia vai dizer algo que eu considero também muito interessante dentro desse aspecto da introdução aos estudos históricos. A gente precisa ter e entender fundamentos, e esses fundamentos eles são maravilhosos. Romanos capítulo 14 diz assim, verso de número 22. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. E agora vem um ponto importante para nós. É muito importante, e a partir do conhecimento do estudo histórico, do conhecimento das Escrituras, isso nos dá uma base tão grande que nós vamos caminhar sem condenação. Sabe? Por que eu sou filho de Deus? Por que eu sou protestante? Por que eu sou igreja de Cristo hoje na face da terra? E isso me dá base. Por que eu não sigo algumas ações e algumas devoções que muitas vezes nós vemos aí fora? Por quê? Porque nós, entendendo o contexto da história e entendendo também dentro dos aspectos bíblicos, nós vamos ter segurança de dizer não. Algumas pessoas até perguntam, por que vocês não seguem o Papa? E nós temos a tranquilidade de dizer, não seguimos. Por quê? Porque nós vamos inclusive estudar sobre isso. Como nesse passo a passo da história, a igreja vai tomando caminhos. Isso tudo dá base, e é importante para que a gente tenha base, para que você possa inclusive responder àqueles que pedem razão da tua esperança, respondendo com palavras da verdade. E a Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 22, verso 21, a Bíblia diz assim, porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder com palavras de verdade. A nossa base e a verdade que nós entendemos é a palavra de Deus. A própria palavra diz, Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é a Escritura. Nós cremos nisso e trabalhamos em cima disso. E como pode então, professor, trabalhar o contexto histórico dentro desse aspecto da verdade?
Só para você ter uma ideia, quando nós entendemos e trabalhamos o contexto histórico dentro do aspecto da verdade, o que é que nós precisamos entender? Presta bem atenção. Quando nós vamos trabalhar o método científico, quando a gente vai vivenciar nas universidades, na pesquisa, dentro do campo, por exemplo, às vezes dos estudos arqueológicos, nós vamos observar e vamos perceber que a chamada ciência, e eu vou trabalhar esse termo, ciência pura, como assim? É aquela que o pesquisador está buscando, de fato, conhecer a verdade do fato. Sem colocar muitas interferências ideológicas, por exemplo. Muito embora isso está muito relacionado também à construção dentro do processo histórico, a questão da ideologia, da linha que o pesquisador ele segue. Mas só para você ter uma ideia, quando nós entendemos isso, nós trabalhamos isso de um modo adequado, o pesquisador, sabe o que tem acontecido muitas vezes? Ele vai buscar lá no sítio arqueológico, por exemplo, vai tentar encontrar algumas coisas, e ele vai olhar, e seguindo o método científico, o que é o método científico? É o passo a passo que o cientista vai dar, que o pesquisador vai dar, como? Observando, fazendo experimentos, é um protocolo que ele segue. Fazendo experimentos, trabalhando dentro desse contexto, para quê? Para que ele consiga, levantando hipóteses, fazendo esse trabalho completo, ele possa chegar na verdade. Sabe o que tem acontecido muitas vezes? Muitas vezes, ele está trabalhando isso, e aqui já está escrito. E o que ele está fazendo? Ele está buscando o mecanismo da razão, do método, já a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso, e ele vê muitas vezes a confirmação. Ele vem até confirmar o que a Bíblia já dizia há muitos anos atrás. O que a Bíblia já afirma hoje para nós. Então, por isso que é muito importante, por isso que eu sou deslumbrado, maravilhado, eu sou feliz demais em poder trabalhar essa disciplina junto com você nesse tempo. Nós estamos preparando a base, preparando o território, preparando o coração para quê? Para a gente mergulhar muito profundamente nesse passo a passo da história, nessa caminhada da história da igreja. Por que então estudar esta disciplina? Primeiro ponto importante, para trabalhar a defesa da fé. Nós precisamos entender que esse trabalho para a defesa da fé, ele é muito importante. Eu me lembro que eu vivenciei experiências, inclusive antes de estudar história mesmo, de ir para a faculdade, de mergulhar nesse aspecto. E olhe que eu, cristão, né, fui no ano de 1998, ingressei na faculdade de História e imagine, eu já pregava o Evangelho naquela época, né, graças a Deus eu me converti em 1994, mergulhei no Senhor, tremendamente, foi algo maravilhoso, uma experiência tremenda. Aí o que acontece? 1998, eu entro na faculdade e muitas vezes um bombardeio vinha, mano. Bombardeio de quê? De questionamento de pessoas em relação à minha fé. Mas eu louvo a Deus, por quê? Porque em todo o tempo eu contei com a ajuda do Espírito Santo para lidar com questões. E eu me lembro na época, eu não sei se você lembra, e eu não quero entrar, obviamente, nos contextos mais profundos disso, só para compartilhar uma experiência com você. Naquela época, aquela questão da ovelha Dolly. E as pessoas falavam, né, sobre aquela questão da clonagem, e agora, está vendo, e alguns diziam, agora o homem está na condição de Deus. E um dia numa aula de filosofia, um colega estava questionando o professor em algo, e uma discussão histórica, obviamente, dentro de um aspecto tranquilo, legal, assim, de discussão científica, ele entrou numa questão sobre isso, e ele disse bem alto na aula, ele disse, olha, eu quero ver agora como esses religiosos vão se comportar quando essas clonagens começarem a acontecer, o que é que eles vão dizer, e ele estava apontando para mim, o que é que eles vão dizer se isso de fato acontecer? E eu olhei para ele, eu disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos dizer que eles consigam fazer esses processos
E nós vimos que aconteceu situações nessa linha. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Eles conseguiram fazer isso a partir de quê? Foi a partir de um pedaço de pedra? Foi a partir de madeira, de tijolo? Foi o quê? A partir de quê? A própria resposta dele. Não, a partir de vida. Eu disse, pois é, exatamente. Só vida consegue gerar vida. Olha que interessante. E naquele momento houve um atentar, um despertar. Então, por isso que é importante a gente estudar o contexto da história também, para que a gente possa trabalhar a defesa da fé. Entender nesse aspecto a defesa da fé. Nós vamos fazer um passeio na história ao longo dessa disciplina. E esse passeio vai nos mostrar o quê? Que eu preciso trabalhar para defender a minha fé. Mas também eu preciso trabalhar para compreender a igreja dentro de um contexto social, político, econômico, entender, porque em todo o tempo da história, nós vamos no passeio, muitas vezes, parar e fazer uma observação, olhar e observar a igreja em determinado momento da história que ela está vivendo, como estava a situação da política naquela época, como estava a situação econômica naquele período. Tudo isso nós vamos aprofundar nesse contexto da história, do estudo no contexto da história. Então, compreender a igreja dentro do aspecto social, político, econômico, religioso, isso tudo nos fortalecerá e trará um entendimento para as bases importantes relacionadas ao contexto da igreja. Nesse contexto, nós vamos utilizar, muitas vezes, Bíblia, que é a base, alguns livros afins, que eu também vou estar trabalhando, livros de apoio, ok? E eu vou, à medida que eu vou trabalhando essa matéria, eu vou fazendo algumas leituras, inclusive, de livros que são livros interessantes dentro das temáticas que eu vou estar abordando, ok? Vamos trabalhar uma linha do tempo, e essa linha do tempo ela é maravilhosa. Você vai ter a oportunidade de conhecer e saber esse passo a passo da história, esse passo a passo daquilo que nós vivemos até a presente data dentro do aspecto histórico. Fica preparado, porque nós teremos muitas emoções também em relação a imagens. Nós vamos ter uma aula que você vai ficar impressionado com alguns aspectos da história e vamos trabalhar algumas imagens com alguma narrativa também. E eu quero que você fique bem atento em relação a tudo isso, ok? E aí, mapa, para que você possa se localizar, também nós estaremos trabalhando. Eu vou estar trabalhando junto com você, ok? Para quê? Para que você consiga localizar bem dentro de um contexto geográfico, a situação, muitas vezes política, a situação que aquele povo vai estar vivendo em determinada época da história. E aí, para a gente fechar essa aula de hoje, vem uma pergunta muito importante que eu queria fechar essa aula de hoje com você. O que é história? Diante de tudo isso que eu falei, você pode até estar respondendo agora. O que é história? É olhar o passado. É olhar o passado? É olhar o passado. Para que esse passado possa ser observado no presente, refletido, posicionado, nós podemos estar e devemos estar em relação a esse passado, para que no presente nós possamos vivenciar um futuro diferente. E aí tem 3 formas bem interessantes da gente trabalhar esse contexto da história. As formas de interpretar a história ao longo do tempo, ao longo das épocas. Isso nós vamos entender na próxima aula, ok? Mas só para a gente poder conceituar esse contexto de história e fechar. História é uma palavra de origem grega que significa investigação, informação. O estudo histórico vai surgir a partir da necessidade do homem entender ou querer buscar e explicar para si a sua origem e a sua vida. Sabe, é simples. É o homem querer entender de onde eu vim, onde estou. E aí está preparado para onde vou. Ok? Espero que esse primeiro momento tenha sido muito bom para você. Eu espero que você tenha compreendido a importância de nós defendermos a fé, entendermos a igreja no contexto correto, porque ela é assim hoje, e entender que ela
vivenciou e vivencia vários períodos dentro de aspectos econômicos, financeiros, econômicos, financeiros, sociais, políticos, e em tudo isso a igreja permanece avançando, firme no propósito divino. Tá bom? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar compartilhando com você nesta hora maravilhosa, ok? Então, a gente fecha aqui com esse contexto de história, a investigação, a busca, e na próxima aula a gente vai aprofundar ainda mais, observando o quê? As formas de interpretar, de olhar a história e seguir nessa caminhada, inclusive adentrando no aspecto da linha do tempo e da periodização. Aguardo você na próxima aula, tá bom? Aguardo sim a sua presença. Grande abraço.